Jesus era tão desconhecido assim, a ponto de que alguém teve que beijar a sua face para indicar quem era o Nazareno? Eu sou o professor Adriano Felipe e você está no Mundo dos Espíritos. Esse nome Judas, ele carrega o estigma de ser maldito. Toda vez que alguém é lembrado, traz a recordação de um homem que traiu seu melhor amigo, que lhe deu um beijo e o condenou à morte. Ainda hoje, o boneco que representa Judas é malhado por supostos cristãos. Houve um diálogo secreto. Ali reuniram-se Judas Iscariotes e políticos, também sacerdotes e doutores da lei, que queriam eliminar aquele que ousava desafiar os costumes do povo israelita, que queria lhes ensinar uma nova doutrina. Aquela conversa, ela está gravada no fluido cósmico universal. E quem sabe um dia, algum espírito poderá obter a permissão de Deus e repetir integralmente o que aconteceu. Ou mesmo projetar em uma tela como se nós estivéssemos vivendo aquele momento. Só então nós saberemos todo o seu teor. Enquanto isso, o que nós podemos fazer é analisar a conjuntura dos fatos. Quando Jesus chamou, em meio à multidão que o ouvia, 12 pessoas para que o seguissem dali em diante e fossem os seus discípulos, ele lhes deu o poder de curar enfermos, expulsar maus espíritos. Judas Iscariotes estava entre os nomeados. Veja bem, se Judas fosse uma pessoa de má índole, com certeza Jesus não o chamaria para compor o seu apostolado. E também não lhe daria o poder de curar e de dominar os maus espíritos. Não havia homens perfeitos, iguais ao Cristo, com certeza não. Apenas homens bem intencionados. Seria carvão bruto que um dia será diamante. As limitações morais de Judas o levaram a revoltar-se contra o pacifismo de seu mestre em relação ao poder político. Judas queria que Jesus tomasse o poder. Assim, ele o entregou inocentemente às autoridades farisaicas, a fim de instigar a revolta popular armada contra o governo de Herodes. O acordo secreto que fizera com os fariseus garantia a partilha do poder político, com ele, com seus aliados e, claro, com Jesus, que seria libertado. Dizem que Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Era muito pouco dinheiro para um homem que era tão perseguido pelo Sinédrio. Sinédrio, pessoal, era a corte suprema da lei judia, aqueles que interpretavam e julgavam pessoas através do Torá. Essa corte o queria morto a qualquer custo. Então aquele dinheiro seria muito pouco para pagar por isso. Aí eu volto à pergunta. Será que Jesus era tão desconhecido a ponto de ter que ser apontado por um de seus discípulos? Um profeta que cura leprosos, cegos, doentes de todos os tipos, ressuscita os mortos, que anda com 12 apóstolos, inúmeras mulheres, uma grande multidão que o seguia por onde ele ia. Ele não iria passar despercebido na cidade de Jerusalém. Talvez tudo tenha sido um ato de uma peça teatral, uma armação, montada pelo Sinédrio, para mostrar ao povo que um de seus discípulos o havia traído e que ele era um homem perigoso e deveria ser eliminado. Quando Judas viu que Jesus foi condenado à morte, ele voltou imediatamente ao Sinédrio. Ali ele foi tratado de maneira sarcástica, pois o teor da conversa havia sido diferente. Ele então compreendeu que também havia sido traído por aquelas serpentes do templo.
Se Judas desejasse realmente a morte de Jesus, no momento em que ele foi condenado, o discípulo estaria feliz. Ele não voltaria ao templo para cobrar dos príncipes da lei os motivos da reviravolta do caso. Então Judas, cheio de remorsos, joga as moedas no templo e começa a andar pela cidade, até que ele encontra uma figueira, onde ele comete mais um crime, o suicídio. Jesus sabia de tudo o que aconteceria consigo. Ele já havia falado abertamente aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Porém, temos que lembrar de uma coisa: o livre-arbítrio é concedido por Deus, e é por respeitar o livre-arbítrio de Iscariotes que ele poderia, se quisesse, não ter traído o mestre. Ou seja, a traição de Jesus, através de Judas, nunca foi um destino inexorável. Foi uma escolha. Judas Iscariotes jamais deixou de ser considerado, pela espiritualidade maior, um dos apóstolos do Cristo. E Jesus jamais deixou de ser amigo dele, mesmo no momento da traição. Jesus, ao desencarnar, antes de aparecer aos apóstolos, a primeira coisa que ele fez foi visitar Judas, que se encontrava em total desequilíbrio no plano espiritual. E ali Jesus ficou com ele até que ele adormecesse. Depois, Judas sofreu nas regiões inferiores da espiritualidade. Ele foi resgatado por Maria e reencarnou durante séculos. Ele sofreu as perseguições infligidas aos adeptos da doutrina de Jesus em Roma. Suas provas culminaram numa fogueira de inquisição no século XV, quando foi traído e vendido aos seus inimigos. Sabem de quem estou falando? Judas pagou pelo seu crime. Redimiu-se durante 15 séculos. Os homens daquela época e de hoje sempre venderam Jesus de todas as maneiras, utilizando-se do seu nome para juntar fortunas, porém com uma diferença: nunca se arrependeram como fez Judas. Os outros apóstolos não traíram Jesus, mas com exceção de João, todos fugiram com medo de também morrer numa cruz, porque eram discípulos do Mestre. Uma lição que podemos tirar dessa história é que devemos estar todos os dias vigilantes para que também não caiamos nas tentações, como ocorreu com Judas. Outra lição que aprendemos é que Deus é tão complacente com quem erra que deu a oportunidade a Judas para que reparasse o seu erro e resgatasse, através do sofrimento, do amor e do trabalho, o seu delito. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, de 1971, ele disse o seguinte sobre isso: individualmente, nós temos que pensar que temos determinadas tendências, vamos dizer tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Foi o que disse Chico Xavier sobre isso. Portanto, pessoal, no momento em que vemos, durante as comemorações de Páscoa, a cada ano, em pleno século XXI, milhares de pessoas malhando um boneco que representa Judas. Nesse momento, nós devemos recordar a inesquecível lição que Jesus nos disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que a paz do Cristo esteja conosco.